O cheiro a peônias e bolo de baunilha invadia o jardim ensolarado da nossa mansão em Cascais. O cenário perfeito para a vida que aos olhos dos outros parecia perfeita. Eu, Anna Clark, ou Anna Shaw, como na altura ainda me chamava, irradiava num vestido azul claro de grávida, as gargalhadas dos meus amigos a embalar-me enquanto eles me cobriam de presentes. O João, meu marido, um homem que exalava sucesso como se fosse perfume, estava ao meu lado, a mão pousada possessivamente na minha barriga inchada. Era o retrato da felicidade doméstica. O último capítulo, lindo e intocado, antes da chegada do nosso bebê. Mas havia uma caixa de presente ainda por abrir, que estava um pouco afastada das outras, embrulhada em papel branco, liso, com um laço preto simples. Aquele era o meu presente para o nosso filho. Ainda por nascer. Uma promessa que jurei a mim mesma definiria o seu futuro. Ninguém fazia ideia de que antes do final daquele dia, aquela caixa simples detonaria uma vida, estraçalharia um casamento e exporia uma verdade mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Ninguém, exceto eu. E talvez a minha irmã Sofia, que me observava com a sua intuição de enfermeira de urgência. Naquele instante, enquanto o João sorria para a multidão, a sua voz cavernosa ecoando na brisa da tarde, senti um calafrio a percorrer-me a espinha. Ele tinha acabado de apresentar a Rita Almeida, a sua vice-presidente sênior de aquisições, como se aquilo fosse uma reunião de negócios e não o chá de bebê do nosso filho. A Rita estava ali de pé na orla do nosso jardim cuidadosamente ajardinado, um vestido vermelho vivo, completamente deslocado, a gritar por atenção. Os convidados, habituados a um certo decoro, começavam a murmurar, olhares confusos a cruzar-se como espadas invisíveis. Eu via a fúria nos olhos da Sofia, ali ao meu lado, as suas unhas brancas a apertar o copo. Ela estava prestes a explodir. Mas eu sentia uma calma estranha e arrepiante, uma calma que vinha de saber que cada peça do meu quebra-cabeça estava finalmente no lugar. Ana, estás bem? A Sofia sussurrou, a voz tensa, os olhos fixos na Rita. Estou a ver isto e... Juro-te que vou. Eu apertei a sua mão, um sinal para ela ficar quieta. Estou ótima, Sofia, respondi, com um sorriso que não me chegava aos olhos. Este dia é só cheio de surpresas, não é? O João, que ainda se estava a banhar na sua autoproclamada glória, pensou que tinha superado o momento mais embaraçoso. Achou que eu era a boneca de porcelana que se partia em silêncio. Ah, a sua ignorância. Ele não sabia que eu não era uma boneca, era uma arquiteta. E que nos últimos 3 meses tinha estado a projetar uma demolição. Uma demolição controlada, para ser exata. Naquele instante, enquanto a Rita se aproximava, o seu sorriso ensaiado a escorrer falsidade, e o João a observava, eu podia saborear o gosto da traição misturado com a doce expectativa do que estava para vir. Os meus lábios estavam secos, o coração batia num ritmo lento e constante, como um tambor antes de uma batalha que eu já sabia que iria vencer. A caixa branca, com o laço preto, esperava na mesa. O detonador. Alto! Deixem-me parar aqui um momento. Toda essa situação, a maneira como o João achou que podia simplesmente trazer a amante para o meu chá de bebê, no nosso jardim em Cascais, era de um absurdo que ultrapassava o cômico e beirava o trágico. Quero dizer, as pessoas tomam... Só nem quero dizer, quem em sã consciência faz uma coisa destas? No meu mundo, as pessoas tinham um mínimo de vergonha, ou pelo menos um instinto de autopreservação. Ele devia achar-me uma otária completa, ou talvez simplesmente não lhe passasse pela cabeça que eu pudesse contra-atacar. Provavelmente pensava que eu era apenas a mulher do arquiteto, bonita, mas maleável. Ah, se ele soubesse! Se ele realmente soubesse o que eu andava a construir nos bastidores enquanto ele andava a passear o ego dele. Este momento, por mais doloroso que fosse,
era também a confirmação que eu precisava. Era o clique final na minha mente, a última peça no meu plano. Não era vingança cega, era justiça arquitetônica. A destruição controlada. Não havia outra maneira. De volta à cena do crime. 7 anos antes, eu tinha conhecido o João. Ou, para ser mais exata, tinha sido ele que me encontrado numa gala de caridade para a Sociedade de Preservação Arquitetônica de Lisboa. Ou terá sido outra. As minhas memórias desses tempos pré-João são por vezes um pouco difusas, tingidas pela neblina da nostalgia e de uma certa ingenuidade. Eu era uma jovem arquiteta júnior, cheia de linhas nítidas e ideias ainda mais nítidas, determinada a deixar a minha marca no horizonte da cidade. Ele já era um nome no desenvolvimento imobiliário, um homem que via arranha-céus não como arte, mas como ativos. O João não entrava numa sala, ele conquistava. Tinha uma maneira de te olhar, uma intensidade focada que te fazia sentir como se fosses a única pessoa num universo de 1000 almas. Perseguiu-me incessantemente. Ele não me enviou rosas para o meu pequeno escritório, enviou orquídeas. Rosas são para romances efêmeros. Orquídeas são para a beleza duradoura, disse ele. Ah, ele sabia o que dizer. E eu, parva que fui, acreditei. Ele respeitava a minha ambição, ou assim pensava eu. Ele ouvia-me durante horas enquanto eu falava sobre integridade estrutural e design sustentável. Os seus olhos a brilhar com o que eu, ingenuamente, confundia com paixão partilhada. Era o meu maior incentivador, convencendo-me a deixar a minha firma e a abrir a minha própria agência boutique, a Clark Designs. Até me forneceu o capital inicial, um empréstimo generoso que eu estava determinada a reembolsar com juros. O nosso casamento foi um evento de que se falou durante meses, uma cerimônia de bom gosto numa quinta no Alentejo. Os meus amigos estavam enfeitiçados. Mas a minha irmã Sofia, sempre pragmática na sua profissão de enfermeira de urgência, era mais reservada. Ele parece polido demais, Ana, disse a Sofia, agitando o seu copo de champanhe, os olhos semicerrados. Como uma mesa em que tens medo de pousar um copo. Eu tinha me rido na altura. Para mim, essa polidez era o que eu amava. A nossa vida era uma obra-prima meticulosamente curada. A nossa casa no afluente bairro de Cascais era um testemunho das minhas habilidades de design e da sua riqueza. Uma colonial moderna e espaçosa com janelas do chão ao teto, que davam para um relvado impecavelmente cuidado, que descia até um riacho privado. Os nossos amigos eram casais poderosos. Os nossos fins de semana eram passados em clubes de campo e vernissagens. Era estável, era seguro, e eu tinha me convencido feliz. A decisão de ter um bebê pareceu a última peça perfeita do puzzle. O João ficou radiante. Imediatamente começou a planear o quarto do bebê, insistindo nos móveis italianos mais caros e em tudo orgânico. Chegava à casa do trabalho, beijava-me profundamente e depois ajoelhava-se para encostar o ouvido à minha barriga, murmurando promessas ao nosso filho ainda por nascer. Às vezes, quando não conseguia dormir, pensava no meu pai. Na maneira como ele dizia sempre, não confies em quem soa demasiado perfeito. Ele falava dos vendedores no mercado, aqueles com conversas melífluas e ofertas irrecusáveis que afinal não valiam nada. Mas agora percebia de outra forma. A mansão, as promessas, o estilo de vida, tudo soava demasiado bom. Demasiado perfeito para ser verdade. E a perfeição não existe. Isso eu tinha aprendido à custa de muito erro e engano, embora só agora estivesse a admiti-lo a mim mesma. Uma lição cara, sem dúvida, mas vital. Nos últimos anos, súbitas dissonâncias tinham começado a infiltrar-se na nossa harmonia perfeita. Começou com noites tardias no escritório, que ele explicava como a conclusão de um negócio monstruoso. Depois vieram as viagens de negócios, súbitas e frequentes. Ele tornou-se mais reservado com o telefone,
inclinando o ecrã para longe de mim, um tique nervoso que ele nunca tinha tido antes. Quando eu perguntava com quem ele estava a falar, ele abria um sorriso brilhante e dizia: "É só a minha mãe, a dona Karen Shaw. Sabes como ela é preocupada." A mãe dele, dona Karen, era uma mulher esculpida em gelo e dinheiro antigo. Via-me não como uma nora, mas como uma custodiante temporária do nome de família Shaw. A aprovação dela era transacional. Era dada em troca de eu manter a imagem impecável exigida de uma esposa Shaw. Será que ela também se deixou enganar pelo filho? Ou sabia ela de tudo, a velha raposa, e fazia vista grossa? Não sei, nem me importava na altura. A verdadeira rachadura na fachada apareceu 3 meses antes do chá de bebê. Eu não me sentia bem e tinha saído do escritório mais cedo. Enquanto entrava na nossa longa garagem de calçada, vi o elegante sedã preto do João estacionado perto da porta. Uma onda de alívio varreu-me. Ele também tinha chegado cedo. Mas ao passar pela porta da frente, ouvi vozes vindas do seu escritório em casa. Uma voz de mulher, leve e musical, pontuada por uma gargalhada rouca. Depois, a voz do João, baixa e íntima, num tom que ele não usava comigo há anos. O meu coração transformou-se numa pedra fria e pesada no meu peito. Eu não me mexi. Fiquei ali no hall de mármore, com a mão na minha barriga de 8 meses, e ouvi. Não conseguia perceber as palavras, mas a melodia era inconfundível. Era o som da traição. Recuei em silêncio, a respiração presa na garganta. Voltei para o carro e dirigi até um parque com vista para a cidade. O horizonte que eu outrora sonhara em moldar agora parecia uma fila de dentes irregulares. Poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter voltado e confrontado-os, expulso a mulher e estilhaçado a nossa vida cuidadosamente construída ali mesmo. Mas, enquanto eu estava sentada, uma mão protetoramente sobre o meu filho, um sentimento diferente começou a surgir, atravessando a dor. Era uma raiva arquitetônica, fria e límpida. Uma raiva que constrói, não destrói. Eu não era um vaso frágil para ser estilhaçado. Eu era uma arquiteta. Compreendia as fundações, os pontos de tensão e até a demolição controlada. O João tinha cometido um erro crítico. Tinha confundido a minha graça com fraqueza. Ele pensava que estava a construir um império, mas tinha assentado os seus alicerces numa falha. E eu, a arquiteta da nossa vida, sabia exatamente onde colocar as cargas. Nos 3 meses seguintes, eu desempenhei o papel da mãe grávida e feliz com perfeição. Sorri. Fiz o ninho. Planeei o chá de bebê ao mais ínfimo detalhe. Ouvi as mentiras do João sobre o trabalho, acenando com um sorriso sereno, enquanto ele inventava histórias de reuniões de conselho tardias e clientes exigentes. Durante todo esse tempo, eu estava a construir uma nova estrutura em segredo. Contratei um detetive particular, um homem discreto chamado Sr. Costa, que me foi muito recomendado. Encontrei-me com uma contadora forense, uma mulher perspicaz chamada Diana Silva, e passei horas com a minha advogada, uma mulher especializada em divórcios que eram menos como separações e mais como dissoluções corporativas. O chá de bebê foi o meu design. Seria realizado no nosso lindo jardim, o cenário da nossa suposta felicidade. Seria servido pelo melhor catering, frequentado por todos os que importavam no nosso círculo social, incluindo a dona Karen, a mãe do João. Seria uma celebração de uma nova vida, e seria o palco para uma demolição pública espetacular. A misteriosa caixa de presente branca, agora sentada na mesa dos presentes, não era uma manta de bebê ou um chocalho de prata. Era um detonador. O sol da tarde projetava um brilho dourado sobre o jardim. Tendas brancas esvoaçavam suavemente na brisa, e o tilintar dos copos de champanhe misturava-se com o riso educado e abastado. Tudo estava perfeito, quase dolorosamente perfeito.
Eu movia-me entre a multidão de cerca de 50 convidados, uma visão de serenidade maternal. Aceitava os elogios ao meu brilho, ao meu vestido, ao gosto impecável da decoração. Sorria para a minha sogra, a dona Karen, que estava a fazer a corte perto da fonte, a contar os últimos triunfos de negócios do João a uma audiência cativa. A minha irmã Sofia manteve-se perto, um sentinela protetor num vestido de linho simples. "Estás bem?" Ela sussurrou, entregando-me um copo de água com gás. "Pareces um pouco tensa." "Só cansada." Menti, pousando uma mão na minha barriga. "O bebê tem andado a dar pontapés sem parar." A Sofia apertou os olhos. Ela conhecia-me melhor do que ninguém. Conhecia os meus tiques, o leve aperto em volta da boca, o quase imperceptível endireitar da minha coluna. Aquilo não era fadiga, era determinação. "Está bem", disse a Sofia, deixando passar por enquanto. "Só para saberes que estou aqui. Se precisares que eu derrame acidentalmente uma bandeja de patés de caranguejo em alguém, é só dares o sinal." Eu dei-lhe um sorriso genuíno e grato. "Vou ter isso em mente." O João estava no seu elemento, a desempenhar o papel de orgulhoso marido e futuro pai. Moveu-se de grupo em grupo, aceitando palmadas nas costas e congratulações, o braço sempre a encontrar o caminho de volta para a minha cintura, a fazer valer o seu direito. Ele parecia maior do que a vida, invencível no seu fato feito à medida, inconsciente do abismo que se abrira sob os seus pés. Após 1 hora de socialização e abertura de presentes, uma montanha de roupa de bebê de marca, sapatos incrivelmente pequenos e gadgets de alta tecnologia, o João bateu num copo para chamar a atenção. O burburinho acalmou. "Se pudesse ter a atenção de todos por um momento", começou ele radiante. Ergueu o copo para mim, para a minha incrível esposa. "Ana, tu és a minha rocha, a minha inspiração. Tu desenhaste a nossa linda casa e agora estás a desenhar a nossa linda família. Ver-te carregar o nosso filho é a maior alegria da minha vida. E mal posso esperar para começar este próximo capítulo contigo." A multidão suspirou com um "ah" coletivo. O meu sorriso era uma máscara cristalina perfeita. Encontrei o seu olhar, o meu coração a bater um ritmo lento e constante, como um tambor antes de uma batalha. "Obrigado, querido", disse eu, a voz clara e doce. O sorriso do João alargou-se. Ele estava a deleitar-se com a adoração. "Mas o dia está cheio de surpresas", continuou, um brilho matreiro nos olhos. "Na verdade, tenho uma convidada especial que gostaria de apresentar. Alguém que se tornou muito importante para mim e para o futuro da minha empresa recentemente. Uma verdadeira estrela em ascensão." Um burburinho de curiosidade percorreu os convidados. Eu senti a Sofia enrijecer ao meu lado. Ela sabia. Naquele instante, eu soube exatamente o que ele estava prestes a fazer. A pura e inabalável arrogância daquilo era de tirar o fôlego. Ele não estava apenas a ter um caso. Ele estava a tentar normalizá-lo, a tecê-lo na estrutura das nossas vidas ali mesmo, naquele exato momento. Ele gesticulou em direção ao caminho de pedra que vinha da lateral da casa. Uma jovem avançou das sombras de um grande carvalho onde tinha estado à espera. Tinha cerca de 20 e poucos anos, bonita de uma forma incisiva e faminta, a usar um vestido carmesim que era totalmente inapropriado para um chá de bebê. Era um vestido desenhado para ser notado, um salpico de sangue contra a tela pastel do dia. Esta era Rita Almeida, a mulher da chamada telefônica, a mulher das fotos do detetive particular. Fotos de almoços clandestinos, saídas noturnas de um apartamento no centro de Lisboa, uma viagem de fim de semana ao Douro disfarçada de conferência de negócios. "Todos", anunciou o João, a voz a soar com orgulho. "Gostaria de vos apresentar Rita Almeida, a minha vice-presidente sênior de aquisições
e uma parte vital do nosso futuro. Um silêncio constrangido e atordoado desceu sobre o jardim. O ar tornou-se denso e pesado. Os convidados trocaram olhares confusos e desconfortáveis. Aquilo não era uma reunião de negócios. Era um chá de bebê. Trazer uma colega júnior, e incrivelmente bonita, e apresentá-la com elogios tão evasivos era uma violação espetacular da etiqueta. Era uma jogada de poder, uma mensagem a ser enviada. Rita avançou, um sorriso recatado e ensaiado no rosto que não chegava aos seus olhos predatórios. Ela olhou diretamente para mim. Ana, disse ela, a voz a pingar falsa sinceridade. É uma honra finalmente conhecê-la. O João fala muito de si. Estou tão feliz por estar aqui para celebrar consigo. Ela segurava um presente, uma pequena caixa elegantemente embrulhada da Tiffany & Co. Era um desafio lançado à frente de todos. O rosto da dona Karen era uma máscara de confusão, a sua testa perfeitamente empoada, franzida. Ela olhou da Rita para o filho, um brilho de desagrado nos olhos. Aquilo não fazia parte do guião cuidadosamente elaborado das suas vidas. A Sofia parecia que ia explodir fisicamente. Os seus nós dos dedos estavam brancos enquanto ela agarrava o copo. Diz alguma coisa. Ela sibilou por entre dentes, mas eu estava perfeitamente calma. A tempestade dentro de mim tinha passado, deixando para trás um olho aterrorizantemente claro e silencioso. Olhei para a Rita, depois para o meu marido, este homem que eu outrora amara, que agora estava diante dos nossos amigos e família, a tentar humilhar-me publicamente. Ele estava lá a testar-me, esperando lágrimas, uma cena, um refúgio na histeria feminina. Ele estava a tentar estabelecer uma nova ordem mundial em que ele era o Sol, e eu e esta outra mulher éramos meros planetas forçados à sua órbita. Eu deixei o silêncio estender-se por mais alguns segundos, saboreando o desconforto que se espalhava pela multidão. Depois sorri. Foi um sorriso lento e deliberado que não me tocou os olhos. Rita, disse eu, a minha voz tão suave como mármore polido. Obrigada por teres vindo. O João tem razão. É um dia cheio de surpresas. Virei o olhar para o meu marido, o meu sorriso nunca vacilando. De facto, João, o teu momento é perfeito. Já abrimos todos os outros presentes. Tudo o que resta é o meu, aquele que comprei para o bebê. Gesticulei em direção à mesa dos presentes, para a caixa branca e simples com um único laço preto. Sofia, querida, podes ir buscar? A Sofia, com um ar completamente perplexo, mas confiando na irmã implicitamente, foi buscar a caixa e entregou-ma. Era mais pesada do que parecia. O João riu-se aliviado. Ele pensou que tinha superado o momento embaraçoso. Ele pensou que eu tinha aceitado. Mais um presente. Tu mimas-me, Ana. Oh, não, disse eu, olhando-o diretamente nos olhos, a minha voz baixando o suficiente para carregar um novo peso arrepiante. Este presente não é para ti. É para o nosso filho. É um presente de verdade. E acho que é justo que todos aqui, incluindo a tua convidada especial, o partilhem. Coloquei a caixa na mesa à minha frente. O ato final estava prestes a começar. O ar no jardim estava agora tão denso de tensão que se podia sentir o gosto. A conversa educada evaporara, substituída por uma quietude ansiosa coletiva. Todos os olhos estavam fixos em mim, na caixa branca, e na calma aterrorizante que me envolvera. A máscara jovial do João estava a começar a cair. Um brilho de desconforto cruzou o seu rosto. Aquilo não era a reação que ele antecipara. Ele esperara lágrimas, uma discussão sussurrada na cozinha, talvez um confronto dramático, mas no fundo privado. Mais tarde. Ele esperara estar no controlo. Rita Almeida estava de lado, desajeitada, a sua confiança satisfeita a vacilar. Ela tinha sido claramente instruída pelo João, a quem fora dito que eu era compreensiva, ou talvez demasiado tímida para fazer uma cena. Ela olhou para o João à procura de uma dica,
mas ele estava demasiado focado na sua esposa, o horror adornando os seus olhos. Um presente de verdade, o João repetiu lentamente, forçando uma risada que soou a engrenagens a ranger. Ana, meu amor, estás a ser tão dramática. O que é isto? Eu ignorei-o, a minha atenção dirigida aos convidados reunidos. Obrigada a todos por terem vindo hoje, comecei, a minha voz a ressoar com uma força que ninguém jamais ouvira de mim antes. Obrigada pelos lindos presentes e pelos vossos votos de felicidades para o meu filho. A correção subtil pairou no ar, um tiro verbal de aviso. O João tem razão. Oh, continuei, o meu olhar varrendo a multidão antes de pousar nele como um golpe físico. Ele é um homem que adora surpresas. Ele construiu toda a sua carreira, toda a nossa vida sobre elas. Por isso pensei que era hora de lhe dar algumas das minhas. Pousei a mão na caixa branca. Esta caixa contém 3 presentes para o meu bebê. 3 verdades fundamentais sobre as quais a vida dele será construída. A primeira é o presente de um lar seguro e estável. Os meus olhos fixaram-se nos do João. João, lembras-te quando compramos esta casa? O meu pai tinha acabado de falecer e eu usei uma parte significativa da minha herança para a entrada. De facto, foi a entrada toda. Tu chamaste-lhe o nosso investimento. O rosto do João empalideceu. Ana, o que é que estás a fazer? Esta não é a altura nem o lugar. Oh, acho que é a altura e o lugar perfeitos, retorqui, a minha voz a cortá-lo. Tu também te deves lembrar que pediste ao teu advogado, o Sr. Alves, para elaborar um acordo pré-nupcial. Disseste-me que era uma formalidade, uma maneira de proteger os teus bens empresariais. Tinhas tanta pressa para o assinar antes da nossa viagem de casamento ao Alentejo. Provavelmente não te lembras da cláusula 11, secção B, pois não? Não esperei por uma resposta. Ela estabelece que qualquer propriedade imobiliária adquirida com bens pré-conjugais ou fundos herdados permanece propriedade exclusiva do indivíduo que forneceu esses fundos. Eu usei a minha herança. Tu usaste um empréstimo da tua empresa que reembolsaste da nossa conta conjunta, uma conta financiada principalmente pelos lucros da minha empresa de design nos primeiros 2 anos. Fiz uma pausa deixando as palavras afundar. Pedi ao meu advogado para rever no mês passado. Esta casa, este lindo jardim, o teto sobre as nossas cabeças, é tudo meu. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. A dona Karen parecia ter levado uma bofetada. O queixo da Rita estava caído de incredulidade. A minha voz baixou, tornando-se mortalmente séria. Então, o primeiro presente para o meu filho é esta casa, desonerada, estável e inteiramente livre de ti. Mandei elaborar um aviso de despejo. Tá na minha mala. Espero que tu e os teus pertences pessoais desapareçam até amanhã à noite. Podes enviar as tuas coisas para o teu escritório. Ou talvez, acrescentei, lançando um olhar à Rita, para o teu apartamento no centro, na Rua Castilho. Apartamento 14B, não é? O detalhe específico, a rua, o número do apartamento, foi um golpe de mestre. Confirmou que aquilo não era um palpite. Era um facto pesquisado e verificado. A Rita parecia que ia desmaiar. O João estava a gaguejar, o seu rosto a ficar vermelho e manchado. Isto é uma loucura. Não podes estar a falar a sério. Tu és a minha mulher. A tua mulher é um título pelo qual claramente não tens respeito, disse eu calmamente. E ainda agora comecei. Gesticulei de volta para a caixa. O primeiro presente é segurança. O segundo presente é justiça. A Sofia, que tinha estado a observar com uma mistura de choque e admiração, agora olhava para a irmã com puro e inalterado orgulho. A mulher que estivera a chorar num parque 3 meses antes tinha desaparecido. No seu lugar estava uma rainha a desmantelar calmamente um reino corrupto perante toda a sua corte.
Os convidados já não estavam apenas a assistir a uma discussão conjugal. Estavam a testemunhar uma execução. O jardim estava completamente em silêncio, exceto pelo sussurrar das folhas e a respiração ofegante e superficial do João. O seu mundo, cuidadosamente construído, estava a começar a fraturar, as fissuras capilares da sua arrogância a espalhar-se em abismos abertos. Ele olhou para os rostos dos seus amigos e colegas, procurando um aliado, mas encontrou apenas um mar de expressões atordoadas e horrorizadas. Justiça, ele zombou, a sua voz um sussurro rouco. Do que é que estás a falar? Enlouqueceste, Ana. A gravidez? Isso tornou-te irracional. Soltei uma risada curta e aguda, desprovida de qualquer humor. Irracional, João. Tu, de todas as pessoas, devias saber que eu nunca sou irracional. Eu sou uma arquiteta. Lido com factos, números e plantas. Nos últimos 3 meses, não estive apenas a projetar um quarto de bebê. Estive a estudar um conjunto diferente de plantas, as da tua empresa. Lentamente, deliberadamente, desatei o laço preto da caixa branca e levantei a tampa. Meti a mão e retirei não um, mas 2 itens. O primeiro era um documento grosso e profissionalmente encadernado, a sua capa adornada com o logótipo de uma prestigiada firma de contabilidade. O segundo era uma elegante pen USB prateada. Segurei-os para que todos vissem. Nos últimos 5 anos, tu tens me dito que a tua empresa imobiliária era o teu legado. O império que construíste do zero, disse eu, a minha voz a soar com clareza. Mas os impérios precisam de financiamento. E quando as tuas despesas pessoais começaram a ultrapassar os teus lucros, despesas como, por exemplo, um apartamento alugado na Rua Castilho, um novo Porsche para a tua vice-presidente e várias viagens de fim de semana não declaradas para os paraísos fiscais, tu encontraste uma fonte criativa de financiamento. Coloquei o documento encadernado na mesa com um baque pesado. Isto é uma auditoria forense das contas da tua empresa, a Shaw Developments, realizada pela Diana Silva, a melhor do ramo. Ela detalha com precisão excruciante como tens estado a desviar fundos através de uma rede de empresas fantasma. Tens sobrefaturado materiais para os teus projetos de construção, embolsando a diferença e escondendo os lucros em contas offshore. Tu não estiveste a construir um império, João. Estiveste a gerir um esquema Ponzi com cimento e aço. A dona Karen soltou um pequeno grito sufocado. João, isto é verdade? Ele lançou à mãe um olhar venenoso, a sua compostura completamente estilhaçada. É uma mentira. Ela está a inventar tudo. Ela é uma mulher vingativa e hormonal a tentar arruinar-me. Sou eu? A minha voz era de gelo. Então, permitam-me apresentar-vos o Sr. Roberto. Procurei na multidão. Roberto, podes, por favor, dar um passo em frente? Um homem distinto, de cabelos grisalhos e cerca de 60 e poucos anos, separou-se de um grupo de convidados lá atrás. O Sr. Roberto era um investidor de velho dinheiro, discreto, o parceiro silencioso que tinha fornecido a maior parte do capital para os últimos 3 grandes empreendimentos do João. Ele era conhecido pela sua integridade e pela sua total intolerância a condutas financeiras indevidas. Ele caminhou até a frente com o rosto sombrio e parou ao meu lado. Não olhou para o João. O Sr. Roberto era o teu parceiro, expliquei eu. Ele confiou-te o dinheiro da sua família. Ele acreditou na tua visão. No entanto, ele não se inscreveu para financiar o teu caso ou os teus esquemas de evasão fiscal ilegais. Bati no relatório da auditoria. Enviei uma cópia disto ao Sr. Roberto há 1 semana. Ele ficou, como podes imaginar, profundamente desapontado. O Sr. Roberto finalmente falou, a sua voz baixa, mas carregando uma imensa autoridade. João, convocamos uma reunião de conselho de emergência esta manhã por teleconferência. Com base nas provas fornecidas pela Sra. Shaw,
provas de grave má conduta financeira e violação fiduciária, o Conselho votou por unanimidade. Tu és removido como CEO da Shaw Developments, com efeito imediato. As tuas ações foram congeladas, aguardando uma investigação federal completa. Já não és bem-vindo em nenhuma das nossas propriedades. O golpe foi absoluto. Não era apenas a sua mulher a deixá-lo. Era a sua identidade profissional inteira, a própria fonte do seu poder e ego a ser despojada dele em questão de segundos. Ele cambaleou para trás um passo, o seu rosto pálido. Rita Almeida, que tinha estado congelada de horror, finalmente entendeu a magnitude da catástrofe. A sua ligação ao João não era apenas diamante. Era o seu bilhete para o estilo de vida que ela ansiava. Ela viu a sua promoção, o seu carro da empresa, todo o seu futuro a dissolver-se em fumo. O seu rosto, que tinha sido uma máscara de superioridade arrogante, estava agora contorcido em puro pânico. Mas isso não é tudo, disse eu pegando na penha USB prateada. O segundo presente para o meu filho é justiça. Fiz uma pausa para enfatizar. Mas a justiça deve ser servida. Esta pequena pen contém cópias de tudo. A auditoria, os extratos bancários das tuas contas offshore, correspondência por e-mail, onde tu detalhas explicitamente o esquema ao teu contabilista. Uma cópia já foi entregue ao Ministério Público. Outra está com as autoridades fiscais. Eles estão muito interessados na tua contabilidade criativa, João. Olhei-o de alto a baixo, uma predadora a avaliar a sua presa caída. Tu não me traíste apenas a mim, tua esposa. Traíste os teus parceiros, os teus funcionários e o governo. Construíste a nossa vida sobre uma fundação de mentiras. E como qualquer edifício mal construído, estava destinado a desabar. Eu apenas escolhi a hora e o lugar da demolição. Eu tinha lhe tirado a casa, tinha lhe tirado a empresa, provavelmente tinha lhe tirado a liberdade. A multidão era um quadro de choque e admiração. Aquilo já não era um chá de bebê. Era um acerto de contas público, mas eu ainda não tinha terminado. Havia um presente que sobrava na caixa. O mais pessoal e o mais devastador de todos. O João parecia um homem que tinha sido esvaziado. A arrogância, o charme, o verniz de invencibilidade. Tudo isso tinha sido arrancado, deixando para trás uma casca patética e trêmula de um homem. O seu império tinha desabado em menos de 10 minutos, derrubado pela mulher quieta e metódica que ele tão gravemente subestimara. Ele olhou para mim, os seus olhos arregalados com uma mistura de ódio e incredulidade. Por que? Ele sussurrou, a sua voz a quebrar. Por que farias isto? Tínhamos tudo. Tu tinhas tudo. Corrigiu a minha voz desprovida de piedade. Tinhas uma esposa que te amava, um filho a caminho, um negócio de sucesso, e estavas disposto a arriscar tudo por quê? Por ela? Lancei um olhar desdenhoso a Rita, que agora parecia estar a tentar fundir-se nas sebes bem cuidadas. Pela emoção do engano, pelo teu ego sem fundo. Virei a minha atenção de volta para a caixa branca, os meus movimentos calmos e deliberados. Há um último presente para o meu filho, o mais importante de todos. O primeiro presente foi um lar. O segundo foi justiça. O terceiro é um nome. Uma nova onda de confusão percorreu os observadores. Um nome. O nome de uma criança é a sua primeira identidade, o seu legado. Continuei, a minha voz a suavizar ligeiramente enquanto eu pousava a mão na minha barriga. Conecta-o à sua herança, à sua família. Durante meses, tu e eu discutimos sobre isso. Tu insistias em Matthew João Jr. Querias que ele continuasse o legado Shaw. Olhei diretamente para minha sogra, Dona Karen, cujo rosto era uma máscara pétrea de horror. Querias um neto para carregar o nome da família, não era, Karen? Para carregar a tocha do desenvolvimento Shaw, o orgulho da linhagem Shaw. A Dona Karen estava sem palavras, a boca abrindo e fechando como um peixe. Bem, disse eu, a minha voz a ficar afiada como aço novamente.
Esse legado é agora de fraude, desgraça e acusações criminais iminentes. O nome Shaw já não é um ativo, é um passivo, é veneno, e não permitirei que o meu filho seja contaminado por ele. Meti a mão na caixa pela última vez e retirei um único documento dobrado. Era papel grosso, de aspecto oficial. Este é o terceiro presente. É uma declaração legal. Já a apresentei nos tribunais. Desdobrei o papel e segurei-o. O meu filho não se chamará Matthew João Jr. Ele não carregará o teu nome de todo. O nome dele será Rowan Clark. O nome aterrou com a força de um golpe físico. Clark, o meu apelido de solteira. Eu estava a apagá-lo não apenas da minha vida, mas da própria identidade do seu filho. Foi o ato máximo de ruptura, uma declaração final e irrevogável de que a sua parte nesta história tinha acabado. Além disso, anunciei, a minha voz a soar com finalidade. Este documento é uma petição para a custódia exclusiva, legal e física do meu filho, com efeito a partir do seu nascimento. Cita turpitude moral, perigo emocional, crimes financeiros como fundamentos. Também inclui uma ordem de restrição que o impede de se aproximar a menos de 150 metros de mim ou do hospital onde darei à luz. Como que, por acaso, um homem de fato preto liso, que tinha estado a fazer-se passar por membro da equipa de Catherine, deu um passo em frente. Ele caminhou diretamente até ao atordoado João e estendeu um conjunto idêntico de papéis. João Shaw, disse o homem com uma voz monótona e sem emoção. Foste notificado. O suspiro da multidão foi agudo e unificado. A humilhação pública estava agora completa, legalmente autenticada e entregue. O João olhou para os papéis na mão do oficial de justiça como se fossem uma cobra venenosa. Finalmente permiti que uma única emoção genuína me atravessasse o rosto. Um olhar de profundo e cansado alívio. Eu tinha conseguido. Tinha assegurado o meu futuro e o futuro do meu filho. Olhei para o meu marido uma última vez, o homem que agora me era um estranho. Vês, João, o verdadeiro presente hoje não está nesta caixa. O verdadeiro presente é a liberdade. Liberdade para o meu filho da tua corrupção e das tuas mentiras. E liberdade para mim. Virei-me para Rita Almeida, que tentava esgueirar-se sem ser notada. E para ti, Sr. Almeida, disse eu, a minha voz a escorrer desprezo. Espero que a tua ambição tenha valido a pena. Ataste o teu carro a uma estrela cadente. A posição de vice-presidente sênior de que tanto te orgulhavas deixou de existir há cerca de 5 minutos. Sugiro que atualizes o teu currículo. Com isso, virei-lhes as costas aos dois. A performance tinha terminado. A demolição estava completa. Tudo o que restava era inspecionar os destroços. No momento em que o oficial de justiça proferiu as palavras, foste notificado, a delicada membrana do decoro social no jardim ensolarado foi irrevogavelmente perfurada. Por um longo e suspenso momento, houve apenas o som do vento a sussurrar através dos carvalhos e a respiração coletiva de 50 convidados. O João ficou imóvel. Os documentos legais estendidos a ele como uma oferta venenosa. O seu rosto, que tinha passado pelo choque e pela raiva, ficou completamente em branco. Era a quietude aterrorizante de um vaso de pressão a atingir o seu ponto de ruptura. Então, algo dentro dele estalou. Começou não como um grito, mas como um gemido baixo e gutural que lhe arranhou o peito. O som escalou para um rugido primal de fúria pura e inalterada. O som de um animal encurralado e ferido. Não! Ele gritou a palavra, rasgada da sua garganta, crua e rouca. Os seus olhos selvagens e injetados de sangue fixaram-se em mim. Mas a sua raiva era demasiado vasta, demasiado explosiva para ser direcionada a um único alvo. Precisava de obliterar algo tangível. Ele não atacou a sua esposa, mas sim a mesa de presentes lindamente arranjada ao meu lado. Com um berro gutural, ele varreu o braço pela superfície num arco amplo e violento. O magnífico bolo de 3 andares,
Uma confessão de baunilha e peônias foi a primeira vítima. Rodopiou no ar, explodindo contra o pátio de lajes num salpico nauseabundo de creme e migalhas. Flautas de champanhe de cristal, delicados pratos de porcelana e a montanha de presentes de bebê, escolhidos com carinho, vieram a seguir, caindo ao chão numa cacofonia de vidro a partir e madeira a estilhaçar que ecoou no silêncio atordoado. Os convidados gritaram e recuaram, protegendo os rostos enquanto cacos de cristal escorregavam pelas pedras. "Não vai safar-te com isto!" Ele berrou, o peito arfando, o fato feito à medida, agora uma zombaria da sua compostura perdida. Ele apontou um dedo trêmulo e manchado de bolo para mim. "Tu achas que me podes arruinar, sua viperina, conspiradora? Essa empresa é minha. Esse bebê é meu." Ele deu um passo cambaleante em frente, às suas intenções terrivelmente claras. Foi a Sofia que me contou mais tarde como as coisas realmente se desenrolaram naquele instante. Eu estava ali, em choque, mas ela, a Sofia, a minha rocha, ela viu tudo com uma clareza diferente. "A tua cara estava branca, Ana", disse ela, "mas nos teus olhos eu via fogo, um fogo gelado, o tipo de fogo que não queima, mas congela até os ossos." Ela recordou-se de ver o João a desabar, o corpo a tremer, e soube que o homem polido que um dia se tinha casado comigo tinha desaparecido completamente. Para ela, naquele momento, ele não era o seu cunhado. Era apenas um caso de emergência, um perigo iminente. Ela viu a necessidade de o parar, de me proteger, não com flores ou palavras, mas com a sua presença física e a ameaça de violência calculada. Ela não esperou, ela agiu, colocando-se como uma barreira física. Antes que ele pudesse aproximar-se, duas figuras moveram-se para o interceptar, formando uma parede humana entre ele e eu. O primeiro foi o Sr. Roberto. O investidor de cabelos grisalhos moveu-se com uma velocidade surpreendentemente deliberada, colocando o seu corpo diretamente no caminho do João. Ele não levantou a voz. Não precisava. Ele simplesmente ficou ali, um objeto imóvel de autoridade de velho dinheiro e profunda desilusão. "Já chega, João", disse ele, a voz baixa e firme, cortando a histeria. "Estás a tornar uma situação patética e infinitamente pior. Tenha alguma vergonha." A segunda e mais formidável barreira foi a Sofia, a mola enrolada da sua fúria protetora finalmente solta. Ela moveu-se para ficar ombro a ombro com o Sr. Roberto, firmando os pés e cruzando os braços. A sua persona de enfermeira de urgência assumiu o controlo, calma na crise, mas com uma aura inconfundível de comando e tolerância zero para disparates. Ela olhou para o João de alto a baixo, não como um cunhado, mas como um paciente perigosamente instável. "Dás mais um passo na direção dela", rosnou a Sofia, a sua voz caindo para um registro baixo e letal. "E eu pessoalmente garanto que sairás daqui numa ambulância. E acredita, sei exatamente onde aplicar pressão para que doa mais. Já fizeste o suficiente. Só se derretir. Sai." O João, bloqueado e encurralado, a sua raiva frustrada, procurou desesperadamente um novo alvo. Os seus olhos selvagens varreram a multidão de rostos horrorizados e pousaram em Rita Almeida, que estava a tentar usar o caos para se fundir nas sebes bem cuidadas à beira do relvado. "Tu!" Ele cuspiu a acusação, voando dele como veneno. Ele virou-se para ela, a sua fúria instantaneamente redirecionada. "A culpa é tua. Tudo. Tu e as tuas intermináveis exigências gananciosas. Preciso de um carro melhor. João, este apartamento não é suficientemente grande. João, quando é que me vais promover, João? Tu empurraste-me para tudo isto." A Rita, que tinha estado pálida de terror,
corou com a indignação da traída. Toda a pretensão de protegida recatada desapareceu. Eu? Ela gritou, a sua voz estridente e feia. Estás a gozar comigo? Tu é que me disseste que ela era um tapete frágil. Tu é que disseste que estavas aborrecido até as lágrimas com a tua vidinha perfeita. Juraste-me que a ias deixar logo depois dos bebê nascer. Tu prometeste-me tudo, seu bastardo mentiroso. A sua discussão sórdida e desesperada expôs o cerne podre do seu caso para que todos ouvissem. Não era uma grande paixão. Era uma transação barata de ego e ambição. E agora ambas as partes estavam falidas. Foi neste momento que a dona Karen Shaw finalmente se mexeu. O seu choque inicial tinha se calcificado numa fúria glacial. Um iceberg de raiva direcionado não à infidelidade do filho ou aos seus crimes descarados, mas à catastrófica violação da única regra sagrada da sua família. Nunca, jamais, mostrar fraqueza em público. O nome Shaw tinha sido aviltado num charco de champanhe barato e drama de telenovela. A humilhação era absoluta. Ela marchou pelos destroços, os seus saltos a tilintar propositadamente na pedra, e parou diretamente em frente ao filho. Não gritou. A sua voz era quieta, mas estava entrelaçada com um veneno mais arrepiante do que qualquer grito. João, para com isto agora. Ela olhou para ele com uma expressão de puro e inalterado desprezo. Tu és uma desilusão. Desonraste esta família de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Depois virou o seu olhar fulminante para Rita. E tu, sai desta propriedade? Tu não és nada. Foste uma distração momentânea e vulgar. Desaparece. A Rita encolheu-se como se tivesse sido fisicamente atingida. Sem mais uma palavra, despojada da sua dignidade e do seu futuro, ela virou-se e fugiu, o seu vestido carmesim, uma mancha de cor, enquanto se arrastava pela longa entrada. Tendo despachado a ajuda, a Karen virou-se para a arquiteta final da sua ruína social, eu. Os seus olhos ardiam com um fogo frio. Tu, ela sibilou, tu fizeste isto. Tu ficaste aqui e expuseste os assuntos privados da nossa família para a diversão destas pessoas. Isto poderia ter sido tratado com dignidade, com discrição. Eu, que tinha permanecido em silêncio e imóvel durante toda a erupção caótica, finalmente encontrei o olhar da minha sogra. Já não tremia. Uma calma profunda tinha se instalado em mim. Dignidade, respondi, a minha voz firme e clara, ressoando pelo jardim agora em silêncio. Não houve dignidade no que o seu filho me fez. Não houve discrição nele trazer a sua amante para o meu chá de bebê. Ele construiu este palco, Karen. Ele enviou os convites. Ele tensionava humilhar-me na minha própria casa, na frente dos meus amigos. Eu apenas escrevi o ato final. Dei um pequeno passo em frente à minha presença subitamente imensa. A senhora fala de resolver as coisas em privado. Esse é o código, não é? O código que permite que homens como o seu filho traiam, mintam e roubem, enquanto mulheres como eu são esperadas para engolir a nossa dor e manter a fachada por uma questão de aparências. Não estou interessada nesse tipo de dignidade. Eu escolhi lidar com isso com absoluta clareza. O confronto era absoluto. A velha guarda, com os seus segredos e contratos silenciosos, contra o novo mundo que eu estava a construir, fundado numa verdade radicalmente dolorosa. Derrotada, a Karen agarrou o braço do filho com um aperto de torno. Nós vamos embora. Começou a arrastar o João partido e derrotado, passando pelos olhares fixos e críticos dos seus antigos amigos. Ele cambaleou, um homem esvaziado. O seu fato caro manchado, o seu rosto, uma máscara de autopiedade patética. Ao chegarem à beira do pátio, ele olhou para mim uma última vez, um turbilhão de ódio e incredulidade nos seus olhos. Depois, desapareceu. Por um momento, o jardim ficou em silêncio novamente. Depois,
Timidamente, uma das senhoras mais velhas começou a bater palmas. Foi um som lento e deliberado que rapidamente foi acompanhado por outro, e depois outro, até que uma onda de aplausos e aplausos sinceros irrompeu. Foi uma demonstração espontânea e unificada de apoio. Mulheres que tinham sorrido educadamente para o João uma hora antes, agora olhavam para mim com admiração inalterada. Os meus amigos correram para o meu lado, envolvendo-me num abraço protetor. O senhor Roberto aproximou-se, o seu rosto marcado por sincera admiração. Ele pegou delicadamente na minha mão. Ana, disse ele, a voz cheia de emoção. Foi a coisa mais corajosa e com mais princípios que eu alguma vez testemunhei. Tu és uma mulher notável. Se tu ou o teu filho precisarem de alguma coisa, o que quer que seja, tens a minha palavra e os meus recursos à tua disposição. Foi só então, protegida pelos meus amigos e validada pelo apoio da multidão, que a adrenalina que me tinha mantido unida durante 3 meses finalmente esvaiu-se. Um tremor violento começou nas minhas mãos. Os meus joelhos ficaram fracos. A máscara de calma e controlo desmoronou-se e o peso esmagador de tudo desceu. Lágrimas quentes, não de tristeza, mas de profundo e avassalador alívio, brotaram nos meus olhos e escorreram pelo meu rosto. A Sofia envolveu-me com um braço forte e firme, puxando-me para perto. Acabou, Ana, ela sussurrou, a sua própria voz embargada pela emoção. Acabou mesmo. Estás livre. Eu inclinei-me no abraço da minha irmã, o meu corpo a tremer com soluços silenciosos. Olhei em volta do belo jardim, para os destroços da minha antiga vida espalhados pelas pedras. Era uma confusão, mas era uma confusão que eu própria tinha criado, uma demolição controlada. E pela primeira vez em 7 anos, enquanto eu estava ali, segura e rodeada de amor, com a mão na vida preciosa a crescer dentro de mim, senti a base sólida e inabalável sob os meus pés. O terreno estava limpo. Agora a reconstrução podia começar. O silêncio nos dias que se seguiram ao chá de bebê foi mais profundo do que qualquer ruído. Depois de os últimos amigos solidários terem partido e os funcionários do catering terem retirado os detritos físicos, eu fiquei com o eco silencioso de uma casa que tinha sido um lar e que agora era um campo de batalha. O próprio ar parecia diferente, mais leve, como se a estrutura tivesse exalado uma presença tóxica que a tinha prendido durante anos. Mas com esse alívio veio uma corrente de exaustão tão profunda que parecia celular. Durante 3 meses eu tinha funcionado com um combustível volátil de adrenalina e fúria justa. Agora que a detonação estava completa, o meu corpo, pesado com o filho que eu tinha lutado para proteger, exigia um acerto de contas. O João, como era de prever, não se retirou silenciosamente para a noite. A primeira salva do seu contra-ataque chegou via um e-mail curto e agressivo de uma cara firma de advogados, ameaçando com contraprocessos por difamação, angústia emocional e uma série de outras acusações infundadas. As cartas foram desenhadas para intimidar, para me empurrar de volta para o papel de esposa complacente. Há 1 ano teriam me aterrorizado. Agora eu simplesmente as reencaminhei para a minha advogada com uma instrução calma de uma linha. Resolve isto. Os seus desafios legais foram um turbilhão desesperado de atividade, os últimos estertores de um império derrotado. Foram apresentados pedidos para contestar o pré-nupcial, alegando que ele o tinha assinado sob coação. Os seus advogados tentaram pintar-me como uma mulher instável e vingativa, usando a minha gravidez como arma. Lutaram contra a petição de custódia, argumentando que um pai, independentemente das suas falhas pessoais, tinha um direito inalienável ao seu filho. Mas era tudo apenas barulho. O meu caso, como um edifício bem projetado, tinha sido construído com integridade impecável. O pré-nupcial era a prova de bala. As provas dos seus crimes financeiros, agora nas mãos de investigadores federais, eram irrefutáveis, e dezenas de declarações juradas dos convidados da festa
Pintavam um retrato condenatório do seu comportamento público, torpedeando eficazmente qualquer pretensão que ele tivesse de ser uma figura parental estável. Cada vitória vinha não com um estrondo, mas com o tilintar silencioso de um e-mail, lendo o assunto. Shaw versus Clark, pedido de arquivamento, concedido. Não senti uma onda de triunfo, mas uma onda lenta e constante de alívio. Era a sensação de um fardo pesado a ser levantado, uma pedra de cada vez. A batalha legal foi simplesmente a fase final da demolição, limpando os últimos materiais perigosos antes que o trabalho real pudesse começar. Profissionalmente, o meu mundo floresceu com uma vitalidade espantosa. A história da festa de demolição, embora nunca relatada com detalhes sensacionalistas, circulou pelos círculos que importavam. Tornei-me uma lenda silenciosa. A Clark Designs foi inundada com ofertas, muitas de proeminentes executivas e empresárias que viam em mim um reflexo das suas próprias lutas e força. Uma nova cliente, uma CEO de tecnologia a encomendar um novo campus corporativo, disse-o claramente durante a nossa primeira reunião. Li o seu portfólio e o seu trabalho é brilhante, disse ela, o seu olhar direto e cheio de respeito. Mas contratei-a porque ouvi dizer que não constrói apenas estruturas bonitas. Constrói-as em terreno sólido, sem falhas ocultas. Preciso desse tipo de integridade. A minha parceria com o Sr. Roberto solidificou-se numa amizade genuína. Ele nomeou-me para o conselho da nova empresa, a Phoenix Legado Imobiliário, que surgiu das cinzas da Shaw Developments. Na sala de reuniões estéril e de paredes de vidro, a minha voz, outrora relegada a discutir amostras de tintas e layouts de cozinha em casa, agora tinha peso em questões de finanças, ética e estratégia corporativa. O Sr. Roberto valorizava a minha perspectiva não apenas como designer, mas como uma bússola moral. Tu vês os pontos de estresse antes de mais ninguém, Ana. Ele disse-me após uma reunião. Tu entendes que uma fundação não é apenas sobre concreto, é sobre confiança. Tu lembraste-me disso. A minha casa, o meu santuário, renascia lentamente. A Sofia e eu passamos um fim de semana a purgar todos os vestígios do João. Foi um ritual estranho e catártico. Enquanto embalávamos os seus fatos caros e relógios ridiculamente grandes em caixas para doação, encontramos uma velha foto de casamento guardada numa gaveta. Nela, uma Ana mais jovem olhava para o João, o seu rosto radiante com um amor e confiança que agora pareciam dolorosamente ingênuos. A Sofia observou o meu rosto com atenção. Eu não chorei. Simplesmente tracei a imagem do meu eu mais jovem com a ponta do dedo. Lembro-me dela, disse suavemente. Ela queria tanto acreditar no plano que ele lhe mostrou. Fiz uma pausa e depois coloquei a foto virada para baixo na caixa. Ela fez o melhor que pôde, mas agora sou eu a arquiteta. O ato mais alegre de recuperação foi o quarto do bebê. Pintamos as paredes com um tom quente e suave de verde sálvia. A Sofia montou o berço, queixando-se teatralmente das instruções confusas, enquanto eu me sentava numa cadeira de balanço a dobrar bodes minúsculos. Não falávamos do João ou do passado. Falávamos do futuro. Debatíamos os méritos de diferentes canções de embalar, ríamos das absurdidades de tornar a casa segura para um bebê e sonhávamos com a pequena pessoa que em breve encheria a casa com um novo tipo de vida. Com cada pincelada, com cada manta dobrada, eu estava conscientemente a criar um espaço de paz, um quarto onde nenhuma sombra do passado jamais seria permitida cair. 2 meses depois da festa, numa manhã fresca de outono, quando o ar cheirava a fumo de madeira e folhas molhadas, a primeira contração apertou-me a barriga. Era real. Era na hora. No hospital, a Sofia foi a minha rocha, uma presença feroz e firme. Ela segurou a minha mão, respirou comigo através das ondas de dor crescentes e decrescentes e protegeu-me da indiferença clínica do mundo exterior. O trabalho de parto foi um calvário primal e avassalador,
Nos momentos de dor, não havia espaço para o passado, para o João, para a vingança ou a justiça. Havia apenas o momento presente, o imenso e esmagador trabalho de trazer uma nova vida ao mundo. Foi a coisa mais difícil que eu alguma vez fiz, um desafio estrutural de carne e osso. E então, depois de horas que pareceram uma eternidade, acabou. Um choro cru e penetrante cortou o esgotamento, e o mundo mudou de eixo. Colocaram-no nos meus braços. Era quente, incrivelmente pequeno e absolutamente perfeito. Tinha uma penugem de cabelo escuro, e quando abriu os olhos, eram os meus próprios, calmos, profundos e observadores. Uma onda de amor tão poderosa que parecia uma força física invadiu-me, limpando cada canto do meu coração que tinha sido magoado ou partido. Este era o ponto de tudo. Este era o propósito. Olá, Rowan Clark, sussurrei, a minha voz embargada por lágrimas de pura alegria. Bem-vindo ao mundo. Ele enrolou a sua pequena mão em volta do meu dedo, o seu aperto surpreendentemente forte. Naquele momento, segurando o meu filho, eu soube que os presentes que eu tinha anunciado no chá de bebê eram apenas o começo. Ele tinha um lar seguro, um legado de verdade, um nome forte. Mas eu agora compreendia o último e mais profundo presente. Passaria o resto da minha vida a dar-lhe um plano para uma vida construída com integridade. Iria ensinar-lhe que a força não era sobre domínio, mas sobre resiliência. Que o sucesso não se media em bens, mas em honestidade. Que um nome não era algo a ser herdado, mas algo a ser ganho através do caráter. Iria ensinar-lhe que nem sempre se pode escolher o terreno que nos é dado, mas que sempre, sempre se tem o poder de derrubar o que está podre e construir algo bonito, verdadeiro e forte no seu lugar. E hoje, bem, hoje as coisas são complicadas, mas mais verdadeiras. Haverá sempre cicatrizes, claro. Não tenho a certeza se tomei todas as decisões certas na altura, mas foram as que tive de tomar. O perdão ainda é uma palavra grande demais para mim, e a ideia de uma família feliz, no sentido tradicional. Ah, isso ficou para trás. Mas agora tenho uma fundação que eu própria construí, com as minhas mãos e a minha raiva. E isso por si só é uma vitória. É o meu legado, a minha obra-prima. E no meio de tudo isso tenho o Rowan. É suficiente, não acham? É o meu final, por agora. É o